Muito provavelmente você tem uma Bíblia em sua casa aí, não tem? Será que a gente pode acreditar que de fato esse livro é a palavra de Deus? Será que a gente pode confiar na Bíblia? Vem e embarque com a gente nesse estudo empolgante. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Marcelo Nascimento falando e nós vamos juntos estudar um tema e uma série nova da Palavra de Deus chamada Playlist, uma lista de reprodução da Palavra de Deus. Misericórdia, que texto comprido. Podia ter sido um título mais curtinho, né? Só playlist, né, produção? Eu quero ler um texto da Bíblia com você para a gente começar a nossa discussão de hoje, nosso estudo do tema, que está lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 16. O texto diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Bem, o texto aqui está falando para a gente que Paulo melhor menciona, dizendo que a Escritura e toda ela é inspirada por Deus. Bem, o que significa essa palavra inspirada? O original grego, o texto no Novo Testamento no grego, a palavra aqui que é traduzida por inspirada é telpnestos. Essa palavra não significa inspirada, exatamente o contrário, é expirada, é um sopro, é para fora, não para dentro. Então, quando a gente entende que a palavra, agora traduzindo da maneira correta, ela não é inspirada, mas expirada por Deus, a gente começa a entender um pouquinho exatamente a origem do texto bíblico. Ela sai de Deus e vem então para o agente humano, o profeta que vai escrever a palavra de Deus, no caso. Isto é, Deus sopra a sua mensagem nos seus porta-vozes, que são os profetas bíblicos, que a gente tem claramente definido aqui, e isso não significa que Deus tenha ditado diretamente o texto bíblico para os profetas. É completamente diferente. Escreve aí, Davi, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Peraí, senhor, só um pouquinho. É que eu não tô conseguindo copiar. Espera um pouquinho, só deixa eu copiar aqui. Pronto, pode ir. O processo aqui foi outro. Na realidade, Deus ele revelou para as pessoas, para os profetas, para os seus porta-vozes, as ideias e a mensagem no geral, os acontecimentos que ele gostaria de revelar para o ser humano. E os profetas, então, sob inspiração, ou podemos trocar por uma outra palavra, sobre a supervisão do Espírito Santo, escreveram. Mas eles escreveram não um ditado, mas com as suas ideias, com a sua carga de educação, enfim, com a sua vida, eles escreveram o texto bíblico, a mensagem que receberam, as ideias que receberam de Deus. Claro, cada um no seu estilo, né? Em outras palavras, nós podemos definir que a Bíblia nada mais é do que a palavra de Deus, só que num sotaque humano. Dá uma olhadinha nesse texto. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Mas ainda assim, muitos têm questionado a confiabilidade da Bíblia e colocado ela em descrédito. A pergunta que eu faço, que é o que norteia o nosso estudo hoje, será que a gente pode confiar na Bíblia como a palavra de Deus? Como ela pretende se autodeclarar como a palavra de Deus? Será que a gente pode acreditar nessa informação e nessa afirmação? Eu quero apresentar aqui para vocês, em nosso estudo, algumas evidências de que apoiam a conclusão de que a Bíblia é de fato a palavra de Deus. Então vamos estudar e seguir essas evidências. Evidência 1. O autotestemunho da Bíblia. A própria Bíblia, ela afirma ser verdadeira porque ela insiste em dizer, em autodeclarar que ela é a palavra de Deus. A sua mensagem é de fato vindo do céu. Algumas expressões no Antigo Testamento, elas indicam explicitamente que Deus falou. E algumas expressões se repetem no Antigo Testamento, um pouco no Novo Testamento também, mas que são muito comuns na palavra de Deus. Por exemplo, nós temos aqui a frase, o termo, declara o Senhor, a palavra do Senhor. Nós temos Deus disse, assim diz o Senhor. Então, vários escritores bíblicos aqui, eles afirmam o que está escrito lá nas Escrituras é de fato verdade. O próprio Jesus Cristo disse isso. Dá uma olhadinha. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a gente chega à conclusão de que a própria Bíblia autoafirma de que ela é a palavra de Deus. Agora a gente pergunta, será que pelo fato de eu afirmar que eu sou alguma coisa, eu me torno aquela coisa? Será que o fato de a Bíblia afirmar que é a palavra de Deus a torna a palavra de Deus? É claro que isso depende de outras evidências que vamos ver aqui no decorrer do nosso estudo.
Mas também, uma vez que a Bíblia é a palavra de Deus, ela não pode afirmar outra coisa a não ser a palavra de Deus. Você está entendendo? Então, o fato de ela dizer que é a palavra de Deus não a torna a palavra de Deus, mas uma vez que ela, se de fato é a palavra de Deus, ela não pode dizer outra coisa a não ser a palavra de Deus. Você entendeu? Evidência 2. Confiabilidade textual. A Bíblia ela foi escrita em hebraico e aramaico no Antigo Testamento, mas também foi escrito em grego no Novo Testamento. E sobre justamente agora a parte do Antigo Testamento, por muitas décadas antes da Segunda Guerra Mundial, muitos criticavam o texto bíblico dizendo que ele não havia confiabilidade no texto, porque era um texto muito... foi mudado ao longo do tempo e assim por diante. E o manuscrito mais antigo que se tinha, até antes da Segunda Guerra Mundial, né, décadas antes da Guerra Mundial, era um texto que datava do 9º século depois de Cristo. Esse era o texto mais antigo do Antigo Testamento que se existia. E era baseado nesse texto que a gente tinha a nossa Bíblia, né, nesse manuscrito, né, de 9 séculos depois de Cristo. Isso nós estamos falando do Antigo Testamento. Ou seja, nós estamos falando aqui de cerca de 1.400 anos após o Antigo Testamento ter sido encerrado, fechado, completado. Nós temos cerca de 1.400 anos depois um manuscrito que fala do Antigo Testamento. Resumindo, é um texto muito tardio, muito longe do seu original. E aí se levanta a pergunta, será que o texto não foi modificado ao longo do caminho? Será que não havia algum tipo de mudança que alterou a originalidade do texto bíblico? Será que de fato aquilo que a gente está lendo é a palavra de Deus escrita originalmente? Você já por acaso ouviu falar dos manuscritos do Mar Morto? Tudo aconteceu em 1947, quando um menino beduíno no deserto do Mar Morto, na região de Qumran, ele estava procurando as cabras da sua comunidade, provavelmente da sua família, do seu pai, e ele encontra uma gruta, uma caverna. Ele joga uma pedra dentro dessa caverna para saber se os animais porventura estivessem ali dentro. E para surpresa dele, os animais não estavam, mas ele escutou o barulho de algo quebrando. Ele volta para sua comunidade e traz algumas pessoas adultas para poder investigar o que tem lá dentro, para saber se não é um tesouro e eles pudessem ficar ricos naquele momento. Só que para surpresa deles não era nenhum tesouro de joia, de pedra preciosa ou algo do gênero, mas na realidade grandes vasos de barro que estavam ali guardados há muito tempo, e dentro havia muitos pergaminhos, rolos antigos, escritos envoltos em tecido. E esses beduínos acharam então uma das maiores descobertas arqueológicas relacionadas à Bíblia. Em resumo, os rolos dos escritos do Mar Morto achados lá no deserto de Qumran, haviam textos do Antigo Testamento, e aí estudiosos, especialistas foram estudar sobre esses textos aí, que correspondiam aproximadamente a 300 anos antes de Cristo, a data daquele manuscrito. Ou seja, ele correspondia mais ou menos cerca de 1000 anos antes do texto mais antigo que tínhamos disponível a respeito da Bíblia, que era de muitos anos depois de Cristo. Então nós tínhamos agora, pelos escritos do Mar Morto, os achados arqueológicos, cerca de 1000 anos mais antigos do que os textos mais antigos que existiam. Isso foi fantástico, uma descoberta maravilhosa. E constatou-se, ao estudar esses manuscritos, esses trechos, esses fragmentos de pedaços e porções da Bíblia, que apesar do longo processo de cópia, recópia da Bíblia, que passou de geração em geração, de copista em copista, de escriba em escriba, se percebeu que o texto bíblico original ainda é o mesmo que você tem aí nas suas mãos. Não havia mudanças substanciais no texto, mas uma seriedade dos copistas em transcrever o texto bíblico de geração em geração, ao longo dos anos e ao longo dos séculos, permaneceu o mesmo. O respeito que tinham pelo texto bíblico impedia eles de quem sabe, alterar o texto bíblico. E de fato foi comprovado por esses escritos do Mar Morto, que são de cerca de 1000 anos mais antigos do que o texto mais antigo que existia. Comparado os dois, percebeu-se que o texto quase não tinha alteração nenhuma. Então esse é um ponto que a gente pode confiar justamente na parte textual, a confiabilidade textual. Essa é a nossa segunda evidência. Evidência 3. A confiabilidade histórica da Bíblia. A Bíblia ela está repleta de referências históricas que podem levar a gente
a acreditar de fato que ela diz ser o que ela é, a palavra de Deus. Veja, e não só a Bíblia afirma e conta relatos históricos, mas também se a gente comparar com outros escritos, fontes extra-bíblicas, fora da Bíblia, confirmam justamente a historicidade do texto bíblico. Muitos estudiosos eles tentaram demonstrar ao longo do tempo as imprecisões históricas da Bíblia, mas essas alegações caíram por terra uma vez que se descobriu ao longo do tempo as evidências que comprovam as histórias da Bíblia, né? Principalmente na arqueologia, quando se descobriu aquilo que se acusava de uma falsidade, de fato existiu. Por exemplo, a nação hitita, que a Bíblia no Antigo Testamento cita muitas vezes, os heteus, ele foi mencionado no Antigo Testamento e, de fato, não existia nenhuma comprovação de que esse reino existia, de que esse império existiu, de que esse reino existiu. Muitos críticos da Bíblia afirmavam que a Bíblia ela era imprecisa historicamente justamente por causa do povo hitita, que não havia nenhuma referência na história, ninguém sabia, não havia nenhum escrito a respeito disso. O interessante é que, passado alguns anos, muito tempo, uma descoberta arqueológica na Turquia moderna descobriu que o reino hitita era daquela região da atual Turquia. Então hoje já é comprovado que o reino hitita existiu de fato e a Bíblia nos mostra exatamente isso. Outro ponto, a existência de Belsazar, o rei de Babilônia, que por muito tempo se achava que era um personagem fictício, que ninguém tinha nenhuma comprovação histórica de que esse bendito existiu na história. Só que por muitos achados arqueológicos se descobriu que o seu reinado tinha de fato existido, de que seu nome era real e de que sua pessoa era real por causa dos achados arqueológicos. E o que eu estou falando aqui para você é só o começo. Existem livros e mais livros, sites e mais sites arqueológicos, sites sérios, livros sérios, para você pesquisar exatamente a confiabilidade histórica do texto bíblico, olhando para as evidências que se descobriram até hoje. Então todos os argumentos, todas as coisas que se falavam contra a Bíblia, desacreditando ela de maneira histórica, foram caindo por terra uma vez que as descobertas foram revelando exatamente o que a Bíblia dizia. No Novo Testamento também não é diferente. Sobre as diversas ocorrências da história do Novo Testamento, inclusive da pessoa de Jesus Cristo, existem muitas fontes independentes também, fontes extra-bíblicas, inclusive na arqueologia, que atestam a historicidade de Jesus Cristo nas obras de outros historiadores que viveram com Cristo também, que viveram no tempo de Cristo, inclusive depois. Por exemplo, nós temos um escritor judeu, um historiador judeu, que trabalhava para Roma. Ele não era cristão, ele não tinha nenhuma relação com o cristianismo, mas ele relatou em detalhes muitas coisas que aconteceram no tempo de Cristo. O nome dele é Flávio Josefo. E ele justamente, nos seus escritos, falou a respeito de um Jesus, de a crucificação de Jesus e do que os romanos tinham feito naquela época. Então é uma fonte extra-bíblica, fora da Bíblia, de um não cristão, que atesta que Jesus de fato existiu e atesta também outros eventos, como por exemplo a destruição de Jerusalém, que Jesus havia profetizado, Jesus havia dito e de fato aconteceu, e fontes extra-bíblicas comprovam a historicidade deste evento. Sobre outro ponto da historicidade da Bíblia, que é uma evidência para a gente poder acreditar de que ela de fato é a palavra de Deus, a gente percebe aqui no texto bíblico que os escritores, os autores, os personagens, eles não escondem nada dos personagens principais da Bíblia. Suas falhas, seus fracassos, a sua incapacidade muitas vezes de confiar em Deus. Por que eu estou falando isso? Porque na nossa mente ocidental, nos escritos ocidentais, de uma formatação grega, a gente pensa num livro ou numa história, numa biografia de algum herói. Sempre se escondia as falhas dos seus personagens para mostrar que aquela pessoa era algo importante, era alguém forte, era alguém guerreiro e tudo mais. Mas na Bíblia a gente não vê esse tipo de coisa. Personagens que tentam esconder seus traços e falhas de caráter para mostrar ser alguém que não eram de fato. Nós temos Abraão, chamado pai da fé, mas que não tinha tanta fé assim. Por muitas vezes desconfiou de Deus. Tentou colocar a sua vontade na frente de Deus e dar uma ajudinha para Deus. Porque de fato ele não acreditava muito em algumas coisas que Deus falava, mas era o pai da fé.
Nós temos aqui Davi também, um rei de Israel, chamado de aquele que tem o coração segundo Deus. Mas veja, o rei Davi, ele adulterou e ele matou o marido da mulher com quem ele adulterou para esconder o seu pecado. Em nenhum momento a gente vê na Bíblia esses personagens, os escritores que relataram sobre eles, escondendo suas falhas e seus fracassos. O apóstolo Paulo, por exemplo, no Novo Testamento, que escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento, ele foi um perseguidor da igreja. Ao escrever os seus livros e falar sobre o Evangelho, sobre as coisas de Deus, ele poderia muito bem ter apagado dos seus escritos a sua história passada. E dizer, olha como eu sou um apóstolo maravilhoso, olha como eu prego para vocês. Mas de fato ele falou de todos os seus fracassos, de quão ele se sentia triste e culpado por perseguir a igreja de Deus. Enfim, a gente percebe isso na Bíblia exatamente que, fiel ao relato histórico, são justamente personagens que não tentam esconder quem são. Essa é uma outra evidência histórica de que a Bíblia é confiável. Evidência 4. Confiabilidade profética. O que distingue a Bíblia de outros textos sagrados, de outras religiões inclusive, é que a Bíblia ela é a única que diz e que tem escritos e que revelam, que antevê eventos futuros. A Bíblia é o único livro que diz que Deus consegue ver o futuro e revelar isso para os seus filhos, para os seres humanos. Cerca de 27% da Bíblia são predições futuras. E algumas Jesus mesmo afirmou. Olha o que Jesus disse no livro de João, capítulo 14, verso 29. Digo-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Você quer ver alguns exemplos de predição e que aconteceram de fato? Deus disse, ou Deus predisse, que o Messias viria da tribo de Judá. Deus predisse também em sua palavra que o nascimento seria através de uma mulher, o nascimento de Jesus, o nascimento virginal de Jesus. Deus também predisse o exato nascimento ou a data do nascimento da vinda de Jesus, o nascimento de Jesus Cristo e o seu ministério. Isso já foi predito pela Bíblia também muitos anos antes. Nós temos também o curso da história de impérios mundiais sucessivos, muito antes desses impérios surgirem ou mesmo serem poderios militares e grandes impérios. Outro exemplo são os 70 anos de cativeiro judaico lá na Babilônia. E Jeremias escreveu isso muito tempo antes de acontecer e predisse de que seriam 70 anos de cativeiro. E de fato isso aconteceu, a história nos mostra. E há muitos outros exemplos. Isaías, por exemplo, também cita um rei futuro que libertaria o povo de Israel. Ele disse o nome desse rei, chamado Ciro, 100 anos antes. Muito antes do próprio rei que libertaria nascer. E de fato nasceu um rei Ciro, e esse Ciro libertou o povo de Israel. Então há muitas predições na Bíblia, e esse é outro exemplo para a gente poder confiar de que a Bíblia é de fato a palavra de Deus. Agora preste atenção num detalhe que eu vou trazer para você. Nós vamos logo nos próximos estudos trazer sobre uma profecia dos reinos mundiais que vai encantar você e perceber como Deus tem dirigido a história e como Deus se importa com você. Então fique ligadinho nos próximos vídeos que nós vamos ter algo especial para estudar sobre como Deus dirige a história e predisse isso muito tempo antes. Evidência 5. Confiabilidade teológica e espiritual. Amigos, a Bíblia foi escrita num período de mais ou menos 1.600 anos. Por quase 40 autores ela foi escrita. O primeiro não conheceu o último. E isso é muito interessante. Haviam ali pessoas incultas, pobres, pessoas que não tinham muito estudo. Haviam reis, haviam pessoas importantes da sociedade, governadores, pessoas inteligentes e cultas. Havia poliglotas, pessoas que falavam várias línguas. A Bíblia, na realidade, ela é um mosaico de escritores, um mosaico de assuntos, num mosaico de tempo. Só que o que é interessante é que, mesmo tendo diferentes autores, num período de tempo enorme, a gente percebe que a linha mestra da Bíblia, ela permanece intacta. Essa unidade e consistência do texto bíblico é extremamente interessante, porque justamente por as pessoas quase não se conhecerem, os autores, e ter essa linha mestra bem definida, é algo que só um milagre
de Deus pode trazer à tona, pode realizar. A palavra de Deus, de fato, por essa unidade, nos mostra exatamente que podemos confiar no texto bíblico. E a Bíblia tem mais de 5.000 promessas, em que ela convida você a se apropriar dessas promessas e confiar em Deus de que Ele vai cumpri-las na sua vida. E por isso, as histórias e testemunhos de outras pessoas, que provavelmente você já ouviu alguma, de que confiaram nas promessas de Deus e receberam aquilo que Deus prometeu para ele ou para ela, a gente pode confiar de que as promessas de Deus são de fato promessas verdadeiras. E se são promessas verdadeiras que se cumpriram na vida de outras pessoas e pode se cumprir na sua, uma vez que você reivindicar essas promessas, podemos confiar de que de fato o texto é a palavra de Deus, de que a Bíblia é Deus falando com você e trazendo bênçãos que vão transformar a sua vida. Evidência 6. A experiência da transformação. Para as pessoas que insistem em dizer que o sucesso literário da Bíblia e a sua sobrevivência ao longo dos séculos não são uma prova da sua relevância para a humanidade, eu só queria que você fizesse um exercício comigo aqui. Pense nas milhões e milhões de pessoas que foram transformadas por esse livro. Talvez você que esteja me assistindo aí pense assim, não, o livro não é importante, a Bíblia não é importante para mim, não é relevante para mim. Tudo isso que você falou não é prova nenhuma. Então olhe para as vidas e para as pessoas e milhões de pessoas que foram transformadas por esse livro. Eu proponho aqui um exercício muito prático para você. Leve uma caixa cheia de livros. Todos os livros que você consegue imaginar que você coloca, que você pense ali. Livros de biografia, livros de história, livros de escola, livros de receita, qualquer livro que você imaginar. Coloque nessa caixa e leve para uma penitenciária. E distribui para os presos lá. Em outra penitenciária você vai levar uma caixa de Bíblias e distribui lá. E espera 6 meses para ver o resultado. Você com certeza vai poder perceber a diferença gritante e nítida. Quantos presos, quantos internos ali teriam a oportunidade de deixar a criminalidade lendo livro de receita? Já parou para pensar? Quantos presos deixariam a criminalidade e a sua vida de errada que estão vivendo porque leram um livro de geografia? Ou leram a biografia, a história de alguém, ou um livro de autoajuda. Agora, se a gente olhar, a gente com certeza vai ver uma descrição diferente na outra situação que a gente trouxe aqui como ilustração. Muitas pessoas, muitos presos ali, entregariam a vida a Jesus, seriam transformados e deixariam a sua vida de crime. É só a gente observar quantas pessoas deixaram o mundo das drogas, quantas pessoas deixaram o mundo da prostituição, quantas pessoas deixaram a depressão, deixaram a delinquência, a violência, enfim, tantas coisas por causa desse livro aqui, ó. Desse livro aqui que você tem nas suas mãos, provavelmente você tem aí na sua casa. Então, queridos, é só a gente observar que, por mais que todos os argumentos que eu dei para você são argumentos que você talvez possa não acreditar, mas então um argumento vai ser muito difícil a gente dizer que não é real, mas é a transformação de pessoas que confiaram nesse livro para mudar a sua vida para uma vida completamente diferente e completamente melhor. Sabe? Eu quero que você pense numa coisa que eu vou te dizer agora. A Bíblia, ela não é um livro mágico, um livro de encantos, em que a gente pode abrir a nossa Bíblia e buscar ali frases mágicas que vão abrir portas, né, sobrenaturais, místicas. A Bíblia não é isso, nunca foi isso e nunca vai ser isso. Na realidade, a Bíblia é muito maior do que isso. Sabe o que ela é? A Bíblia é Deus falando com você. Por isso eu quero propor um desafio para você. Experimente por você mesmo, não pelas histórias de outros, esse livro sagrado, a Bíblia Sagrada, e veja nas páginas desse livro como Deus é bom com você e digno de confiar nele, digno de confiança. Esteja aberto para você aprender mais de Deus, viver uma vida transformada por Ele, para você perceber na sua vida de fato de que esse livro aqui não é só mais um livro, mas de fato ele é a palavra de Deus que transforma a sua vida. Você aceita esse desafio? Eu quero nesse momento, se você me permitir, onde você está, como você está, eu não sei se você está assistindo no carro, se você está assistindo em casa, na televisão, no celular, eu não sei o que você está fazendo agora. Mas eu faço esse convite para você, esse desafio para você se aproximar da Bíblia, acreditar de fato que ela é a palavra de Deus. E uma vez que você está aberto para aprender, você está aberto para ouvir Deus falando com você através das páginas desse livro, você pode ter certeza, escute o que eu estou aqui dizendo, que ela vai transformar a sua vida. Se você permitir,
se você abrir a sua vida para que isso aconteça. Então, nesse momento, se você puder, eu queria fazer uma oração com você. Como você está aí? Se você estiver na cama, não importa o que você esteja fazendo, pare agora e feche seus olhos e vamos pedir a ajuda de Deus para a gente estudar esse livro e para que as promessas que tem nesse livro sejam promessas que a gente possa abraçar para a gente e dizer assim: Senhor, me abençoa com esse livro. Senhor, eu quero ser diferente. Eu não estou contente como estou vivendo e eu quero estar pertinho do Senhor. Eu acredito no Senhor e acredito de que esse livro é a palavra de Deus. Lembre-se, a gente leu no começo da nossa mensagem de hoje aqui, nesse vídeo, toda a Escritura é inspirada por Deus. Ninguém tem autoridade nesse mundo e ninguém nasceu ainda para cortar pedaços da Bíblia e dizer o que é e o que não é de Deus, o que é inspirado e o que não serve, o que deve e o que não deve se acreditar. Pense na Bíblia como um todo. Ela é toda a Escritura. Essa totalidade que Deus está pedindo para você crer e você aprender e você ser transformado por ela. Ela vai te ajudar muito em sua vida, por isso eu quero orar com você nesse momento. Vamos orar? Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Nosso Senhor, nosso Deus querido e nosso Pai, obrigado pela oportunidade que temos de poder estudar e aprender um pouquinho mais da Tua Palavra. Abençoe cada pessoa que está assistindo esse vídeo nesse momento, para que ela possa ter o desejo fundo no seu coração de aprender mais da Bíblia, estudar mais a Bíblia, ver o Senhor agindo nas páginas da Bíblia e na história humana e perceber que o Senhor cuida da nossa história também e que o Senhor nos abençoa, nos ama e o Senhor quer o nosso bem, que é sempre o melhor para cada um de nós, quer nos salvar também. Então, Pai querido, ajude cada um dessas pessoas que estão assistindo esse vídeo para que eles possam ter o desejo e aceitar o desafio que o Senhor nos coloca em nossa mão agora, de poder fazer da Bíblia o nosso livro de cabeceira, o livro que estará dentro do nosso coração para estudarmos e sermos transformados por Ele. Essas bênçãos te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Pessoal, não esqueça de curtir o canal, ativar as notificações, você também curtir nossas redes sociais que estão aqui na descrição desse vídeo e embarque com a gente nos próximos estudos da Palavra de Deus que serão fantásticos. Eu espero você. Até lá! Tesouro, pergaminhos, escritos que revelam segredos ao mundo. É toda a divindade impressa com coragem em simples folha de papel.